ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo é teu Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento a gente Glória ao teu nome. tem o privilégio de poder chegar diante do trono da graça e nos rendemos diante do Senhor, levando diante dele tudo através das súplicas, das orações, com gratidão. E queremos, nesse momento, dar liberdade para os irmãos poder dobrar o seu joelho ou chegar diante do altar. O altar está aberto. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor é socorro bem presente no meio das tribulações. E nós sabemos que o Senhor, Ele é poderoso para nos resgatar em toda e qualquer circunstância. Queremos nesta noite que o Senhor venha nos visitar de maneira poderosa. O Lincoln é o nosso intercessor. Aleluia. Desde já ele já está preparado para colocar diante do Senhor as nossas petições, as orações, os pedidos na taça de oração, a lista dos irmãos que sempre clamam por socorro. Aleluia. E nesse momento nós vamos chegar diante do trono da graça do Senhor, para buscá-lo de todo o nosso coração. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Nós queremos Te agradecer, Pai, em espírito e em verdade, Pai, porque o Senhor nos escolheu, nos deu a oportunidade de Te abençoar, de Te louvar, de Te agradecer. O Senhor é nosso Deus, o nosso Pai, e aonde estaríamos nós se não fosse a Tua presença em nossas vidas, Senhor? Deus, nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida de pessoas que trouxeram seus nomes até aqui, Pai. Abençoa, Jesus, a vida do Isaac, a vida da Dona Maria, da Rose, a vida da Isabela, a vida do Paulo Sérgio, Senhor Jesus, a vida do Rian, a vida do pastor Henrique, do pastor Evandro e a vida do Pedro Henrique. Também, Senhor Jesus, queremos colocar nas Tuas mãos a vida do Diego, a vida da Dona Jaci, da Anne, Senhor Jesus. Abençoa a vida da nossa irmã Rose, Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus, e nós queremos agradecer. Por isso estamos aqui na Tua casa, todos os dias, embaixo de lutas, de dificuldade, embaixo de tristeza, de cansaço, Pai. Mas nós não medimos esforços, porque cremos em Ti, e não queremos Te buscar, Pai, só quando doer, só quando tiver dificuldade, só quando o medo bater, só quando a porta se fechar. Nós queremos estar aqui em qualquer tempo, Pai, no tempo de alegria, no tempo de felicidade, no tempo de trazer, de bendizer, no tempo de glorificar, no tempo de estarmos felizes e dispostos, porque o Teu Espírito coloca sobre nós, Pai, o desejo de Te buscar, de Te agradecer, de Te bendizer. Senhor Deus, também colocamos a nossa família, Pai, nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem cuidado da nossa alimentação, da nossa casa. Sabemos que é o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos dá o emprego, o Senhor que nos dá o dinheiro, e nós temos o prazer também de devolver parte daquilo, Pai, que o Senhor nos deu. O Senhor é que abre a porta do trabalho, o Senhor é que nos cuida na escola, o Senhor é que nos instrui, o Senhor é que nos livra daqueles que têm se levantado na nossa frente e aqueles que têm se levantado por trás de nós, Pai, na forma de mentira, de calúnia, Pai, querendo nos derrubar, querendo nos apunhalar. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos protege e guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, guarda a nossa mente, porque o que nós seríamos e onde nós estaríamos se não fosse o Senhor em nossas vidas, Senhor. Nós também queremos Te pedir, Pai, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, Pai, abençoa, aumenta, Senhor Jesus, traz, Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão cansados, aqueles que desistiram, aqueles que não estão mais na fé, Senhor Jesus, aqueles que não buscam mais a Tua presença. Nós estamos clamando, Pai, por aquele familiar, por aquele perdido, por aquele que desistiu, Senhor Jesus.
Coloca, Pai, a vida deles no teu altar, Senhor. Traga-os de volta, Senhor. Aqueles que estão tristes, Pai, aqueles que desanimaram, nós confiamos na Tua presença, confiamos no Teu nome, confiamos no Teu agir, nas Tuas mãos sobre as nossas vidas. Senhor Deus, também abençoa, Pai, os ministérios que tem aqui nesta igreja, o ministério de louvor, Senhor Jesus, a casa é Tua, a obra é Tua, traz mais pessoas, Pai, estamos clamando, Senhor Jesus, há muitos que estão na caverna, escondido, enterrando os Seus dons, Pai, e aquele dia o Senhor vai cobrá-los, Senhor Jesus, que eles tenham o temor do chamado, que eles entendam a necessidade de estar aqui na Tua casa, não se exibindo, não fazendo um show, mas clamando em espírito e em verdade, entregando o seu louvor na Tua obra, entregando, Pai, aquilo que ele sabe fazer de melhor, aquilo que o Senhor deu para que ele devolva no Teu altar, seja pregando, seja louvando, seja limpando, seja na recepção, seja na mídia, em qualquer lugar. Há muito trabalho na Tua casa, Senhor, e o povo não tem interesse, Senhor Jesus. Nós clamamos, Pai, esta igreja é Tua, este trabalho é Teu, a casa é Tua. Traz, Senhor, mais trabalhadores. Senhor Jesus, clamamos a Tua presença, Pai. Senhor, abençoa esta nação que está perdida, essa nação que só está pensando em progresso, em velocidade, em tudo aquilo que a juventude pode trazer, tudo aquilo que não é pão, tudo aquilo que não agrada o Teu coração. Os jovens, Pai, estão perdidos, estão sem foco, sem objetivo. Senhor Jesus, usa-os, Pai, na Tua obra, Senhor. A Tua obra carece de trabalhadores, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, Israel, que necessita de paz. Abençoa, Pai, os nossos políticos, que eles conheçam a verdade, que eles conheçam a Tua mão, Pai, que eles conheçam e entendam que há necessidade de estar na Tua presença, agir na verdade e sinceridade. Chega de corrupção, de sujeira, Pai, que naquele dia o que nós apresentaremos as nossas obras nas Tuas mãos, Pai. Socorre-nos, Senhor Jesus, nos nossos erros, Pai. Tudo aquilo que queremos fazer, não fazemos, e tudo aquilo que não devemos fazer, estamos fazendo. Senhor Jesus, que nós Te busquemos mais, que nós desçamos na madrugada, que nós Te busquemos, Pai, que nós tenhamos vontade pela Bíblia e pela palavra, como nós temos pelo computador, pelo celular, pela TV. Senhor Jesus, nos desperta na madrugada, nos chama na oração. Senhor Jesus, coloca o Teu Espírito Santo nas nossas vidas para nos incomodar em todo o tempo, para buscar a Tua face, Senhor, porque a Tua vinda é breve, Senhor Jesus. Confiamos que o Senhor virá buscar uma igreja limpa, imaculada e santa. Te adoramos, Jesus, Te glorificamos, mas nós Te pedimos, Senhor, segura as nossas mãos, não solte as nossas mãos, porque os tempos difíceis, Pai, ou a dificuldade, ou a bonança tem nos tirado da Tua presença, Senhor. Nós Te agradecemos pelo cuidado, pelo amor e pela graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória Aleluia. ao Teu nome. Senhor Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus. Bom chegar na casa do Senhor, não é verdade? Aleluia. Deus continua se revelando a nós. Aleluia. A gente consegue chegar diante Glória da casa do Senhor e a gente chegar diante do trono da graça do Senhor e poder se derramar. Aleluia. É como chegar direto na fonte de água limpa para poder beber e se refrescar. Ali a gente se revigora as nossas forças. Ali a gente sente o refrigério da parte de Deus e a gente descansa nas águas tranquilas. É tão bom estar na presença do Senhor que qualquer outra coisa nesses dias não faz tão sentido como a gente buscar a presença do Senhor. Diante de tantas situações que a gente vive e vê por aí, hoje nós temos o privilégio, mais uma vez, de poder chegar na casa do Senhor. Quantas pessoas estão aí, às vezes, com uma enfermidade, com um problema, em hospitais, com outros afazeres, e não consegue nem ir uma vez por mês, junto com a família, na igreja. Eu já vi alguns irmãos, e é por motivo de trabalho mesmo, mudança radical na vida da pessoa, e olha lá domingo se ela consegue chegar. Tem que ter uma igreja que tem uns 4, 5 cultos, uns horários bem diferentes,
Porque se for no horário tradicional, ela não consegue chegar por causa de trabalho. Ou é shopping, ou é alguma coisa, ou é alguma loja, né, na estrada que tem que ir até para outra cidade. Mas nesse tempo Deus tem nos alimentado. Deus tem trazido da sua palavra para falar de maneira especial ao coração da igreja. Esses dias a gente tem experimentado dessa palavra com poder. Aleluia. Você tem se alimentado dessa palavra com poder? O evangelho que nós nos alimentamos todos os dias, Glória a Deus. por mais que você ache simples uma leitura da Bíblia, ali você recebe um alimento sólido, algo que vem de encontro ao teu coração, as necessidades básicas que você tem. Ali você é suprido, é sustentado. Às vezes as pessoas clamam, né, que não veem mudança nas suas vidas, mas a palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida, ela é para ser praticada. Ela é para ser praticada. Se você vê um prato de comida na sua frente e você está com muita fome, adianta você ficar só olhando para aquele prato de comida? Sua fome vai embora? Não vai, você tem que comer. A palavra de Deus na nossa vida, para ter o efeito que ela precisa ter, ela precisa ser colocada em prática. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Mas a nossa fé é sustentada pela prática da palavra. Nós adquirimos fé em ouvir a palavra, mas a nossa fé é sustentada pela prática da palavra, em obediência da palavra. É isso que faz a diferença na nossa vida, sobre tudo que a gente vive. E a gente sabe que não é diferente para as outras pessoas, para as outras igrejas, denominações. E a gente vê esse trabalhar de Deus nas nossas vidas, esse cuidado de Deus com as nossas vidas. Esses dias eu tenho aguardado um pouquinho as coisas caminharem para se resolver, para depois eu contar as bênçãos. Aleluia. E a maneira que Deus conduz as coisas, né, na nossa vida. E as pessoas, elas não entendem o porquê você consegue lidar com algumas situações sem você pôr a mão, sem você precisar. Agora, para isso, tem um detalhe, né? Tem um detalhe, tem que ser transformado. Tem que realmente ter uma entrega total da nossa vida para o Senhor, para obedecer, para ficar na presença. E eu sei que todos que vivem assim, no tempo certo do Senhor, chega a tua recompensa. No tempo certo do Senhor, as portas se abrem. No tempo certo de Deus, Deus volta com a sua bênção sobre o seu povo. Nós só precisamos manter na obediência. Tá certo? Aleluia. Alguns avisos rápidos aqui. Nós temos os nossos cultos semanais, sempre às quartas-feiras e aos domingos. De domingo sempre às 18 horas. E também às quartas-feiras, como chegamos hoje aqui, às 19h30, tempo especial da bênção do Senhor. Hoje vamos ministrar uma palavra no tema fora da série de mensagens. Então daqui a pouquinho tem uma surpresa para os irmãos aí, para aquecer o teu coração daquilo que provavelmente você mais veio buscar hoje à noite. É exatamente aquilo que Deus quer que você leve para dentro do teu coração, para que isso frutifique dentro do teu coração nesta noite. No mês que vem, que é o mês nosso de aniversário da nossa igreja aqui, provavelmente já na próxima semana já teremos o post com o anúncio, né, do nosso aniversário de 5 anos aqui na Extensão Nova Europa. E aguardem aí os homens também, para o mês que vem tem tempo de churrasco do Ministério de Homens, que tem enfrentado umas lutas, né, Lincoln? Tem. Mas quando você fala em churrasco, a coisa muda, né? Dá para dar uma animada no povo aí. E também no mês de outubro, que é o mês de aniversário da nossa igreja, teremos alguns convidados de fora. Surpresa para os irmãos até o último minuto. E também no mês de outubro, né, nós teremos a nossa Tarde da Alegria, aqui no dia 11 também, que é celebração do Dia das Crianças. Então, se você conhece alguma criança, né,
da vizinhança aqui, avisa ela que dia 11 de outubro, 3 da tarde, tem aqui a Tarde da Alegria. Nós vamos estar celebrando também esse tempo, um tempo de bênção, um tempo onde as crianças são ministradas, um tempo onde a gente consegue ter um tempo de comunhão maravilhoso e tá falando, né, e ministrando do amor de Deus na vida e no coração das crianças, ok? Nós queremos nesse tempo também continuar desde já adorando através dos dízimos e das ofertas. Nossa irmã Rita, ela vai chegar, ela vai nos conduzir nesse tempo de oração. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus, te louvando, te agradecendo, Pai, por este momento tão especial, que também é entregar a Ti, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos dá, Pai. O muito que o Senhor nos dá, Senhor Deus. Te louvo e te agradeço, Senhor Deus, porque sabemos que tudo é para Ti, Senhor Deus, não há outro meio, Senhor Deus. Que o Senhor receba os dízimos, as ofertas, Senhor Deus, como incenso suave às Tuas narinas, Senhor Deus, para que chegue ao trono dos céus, Pai Santo, trazendo bênção, Senhor Deus, trazendo prosperidade, Senhor Deus, abençoando também, Senhor Deus, esta casa, Senhor Deus, onde nós nos reunimos, nos encontramos, Senhor Deus, com o coração disposto, aberto, Senhor Deus, a cumprir o Teu querer, Senhor Deus. O Senhor usa-nos, Pai Santo, a cada um de nós, a Tua maneira, do Teu jeito, Pai, que o Senhor venha cumprir em nós o Teu chamado, Pai. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem eu sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te alegrar, Ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória Amém. ao Teu nome. Aleluia. Aleluia. É bom adorar o Senhor, é verdade? Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo número 4. Filipenses número 4. Nós vamos ler do verso de 1 até o 13. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Santo, poderoso.
amados irmãos, de quem tenho muita saudade. Vocês são a minha alegria, coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia, peço a Cíntia, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos os nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Deus querido e santo, nós te louvamos, nós te adoramos, a Deus, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder compartilhar da tua palavra que é viva aos nossos corações, tua palavra que traz vida também aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, permita o Espírito Santo de Deus dirigir a boca desse teu servo, como boca de Deus neste lugar, nesta noite, e que vidas sejam tocadas, impactadas pelo poder do Evangelho, que vidas sejam tocadas, edificadas, santificadas e transformadas pelo poder da tua palavra. Ah, Deus, visita cada coração, visita cada mente, visita cada lar, cada família nesta noite, e que cada pessoa que está neste lugar, aonde chega esta transmissão, ó Deus, através deste culto, onde nos reunimos para adorar o teu nome, que cada vida seja tocada de maneira especial, que cada família seja visitada de maneira especial, e tenha suas vidas transformadas e abençoadas para a honra e glória e louvor do teu santo nome, Pai. Abençoa, Senhor, a vida desse teu servo, que tudo que sai dos meus lábios glorifique e exalte o teu santo nome, agora e para todo sempre. Assim, nós oramos e te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode se assentar. É isso aí. Filipenses capítulo de número 4, de 1 até o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo, através dessa carta aos Filipenses, é conhecida como a carta da alegria, mas essa carta, além de alegria, ela traz a firmeza cristã e também o contentamento em Cristo. O tema dessa mensagem hoje à noite, ela é uma vida cristã firmada em Cristo. Traz alegria e contentamento. O contexto onde essa história acontece, onde nós vemos Paulo tratando com os irmãos aqui na cidade de Filipos, ele está fazendo isso através de uma carta que ele escreveu em Roma, onde ele estava preso. Imaginou alguém animado dentro da prisão? Dando uns glória dentro da prisão, deixando todo mundo lá
incomodado, os guardas pretorianos de Roma todos já conheciam Paulo. Todos sabiam o motivo que ele estava preso, que era por causa do amor a Cristo. O Filho de Deus sendo revelado, o Filho de Deus sendo anunciado até em Roma. E essa pessoa que fazia isso era justamente o apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta aos Filipenses ali por volta do ano 62. E essa carta, apesar dele estar numa prisão, essa carta ela é marcada pela alegria e pela gratidão que ele expressa pelos filipenses. Os filipenses eram uma das igrejas que Paulo tinha também levado o evangelho, e naquele período, para frente, os filipenses eles se tornaram parceiros nas missões que Paulo fazia. E às vezes Paulo passava por dificuldade, Paulo passava por situações onde ele recebia mantimentos, recebia ajuda financeira de alguma forma dos filipenses também, que eles contribuíam até além das suas posses, além do que eles podiam. E esse capítulo ele vai nos mostrar algo bem interessante, que a gente vê o apóstolo Paulo ensinando para os irmãos, a maneira de os irmãos poderem caminhar. A princípio ele começa esse capítulo 4, dizendo que ele tem saudade daqueles irmãos, porque há muito tempo ele já não está a visitar a cidade de Filipos, e em nenhuma daquelas cidades, pelo tempo que ele está preso em Roma. E Paulo, ele vai exortar aqueles irmãos a ficarem firmes na fé. Ele os chama de a sua alegria, ele o chama de a sua coroa. E o que é que significa isso? Significa exatamente que aqueles irmãos que estão nesse momento enviando donativos, enviando alimento ou alguma ajuda para Paulo e para outros que estão fazendo o que Paulo fazia antes de ser preso, esses irmãos agora estão recebendo essa carta para fortalecer a fé deles naquela igreja. E esses irmãos, eles recebem uma exortação para que eles fiquem firmes na fé, perseverando no evangelho que eles já receberam de Paulo. O evangelho que vai fortalecê-los nas lutas, o evangelho que vai mantê-los de pé diante do combate, diante dos enfrentamentos, diante dos conflitos que existem naquele momento na igreja. Você vai ver aqui, já no verso 2, Paulo, ele dá um sinal falando de duas pessoas, Evódia e Síntique. Ele fala: peço a Evódia e Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, meu fiel companheiro de jugo, que é um auxiliar que cuida da igreja naquele momento, peço também a você, fiel companheiro, que auxilie essas mulheres, porque elas juntas se esforçaram comigo no evangelho. Elas eram evangelistas, elas anunciavam o evangelho também de uma outra forma, um pouco mais amena do que o apóstolo Paulo. Mas elas tiveram esse privilégio de poder caminhar com ele também. E nesse momento elas estão em Filipos, chegando ali. Elas tinham um pensamento diferente, e isso estava gerando um certo conflito dentro da igreja. Isso porque elas exerciam, de alguma forma, algum tipo de liderança, e elas estavam se desentendendo. E Paulo entendia que aquilo precisava ser remediado da maneira mais rápida possível. Esse conflito, esse tipo de pensamento diferente entre Evódia e Síntique precisava ser resolvido rapidamente. Você sabia que muitas vezes pessoas dentro da igreja têm pensamentos diferentes, né? Lideranças têm pensamentos diferentes, e isso gera conflitos, né? Quantas pessoas já passaram aqui com pensamento diferente do meu? Quantas pessoas já passaram aqui com pensamento diferente do Flávio Barbosa? Quantas pessoas já passaram aqui neste lugar diferente do pastor Flávio Alvassoura? O pensamento dele é esse: a igreja continua, a igreja tem que estar firme, a igreja tem que anunciar a palavra. O povo tem que ser alimentado por uma palavra sólida, uma palavra que mantenha a sua fé
intacta, inteira, uma fé inabalável, só pode ser sustentada por um relacionamento verdadeiro com Deus. E aí isso a gente constrói de uma forma, através do conhecimento da palavra. E é isso que Paulo pede para que essas irmãs sejam reconciliadas, que haja o término dessa diferença. E ele fala aqui no texto exatamente isso, né? Essas irmãs que anunciaram o evangelho comigo, juntamente com Clemente e os demais cooperadores meus, cujos os nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que elas tenham o mesmo modo de pensar. Uma coisa que as pessoas precisam entender, que a igreja ela é uma comunidade. E essa comunidade ela precisa gerar a comunhão. Ela precisa viver em unidade. Você já viu um time de futebol, cada um correndo para um lado? Eles atacam para a mesma direção e eles defendem na mesma direção. Se um time entrar querendo chutar a bola para qualquer lado, eles fazem até gol contra. E na igreja não é diferente. Por isso que a igreja tem que caminhar na mesma direção. A igreja tem que caminhar no mesmo propósito. Tem que ter uma direção de Deus. Tem que ter a direção do Espírito Santo. Tem que ter uma liderança. E os outros que são os apoiadores caminham nessa direção com o seu líder. E o líder é sustentado, irmãos, pela graça e pela misericórdia de Deus. É sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes você já chegou a me ver aqui, elétrico, no último assim, fogo alto, mas eu sabia como eu estava por dentro. Mas quem me sustenta e me mantém de pé é justamente o Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo na minha vida. E isso está disponível para todos aqueles que têm um relacionamento verdadeiro com Cristo. É Ele quem nos mantém de pé, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda a resolver esses conflitos. E Paulo já no verso 2, ele pede essa reconciliação, porque ele sabe que a unidade na igreja é essencial. O povo precisa estar unido, precisa viver em unidade no corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, 58, a palavra de Deus ela diz assim: portanto, amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a obra de vocês não é em vão. Paulo está querendo dizer aqui, em outras palavras, que a vida cristã ela exige de nós uma firmeza, um posicionamento, um amadurecimento na fé e na pessoa do Senhor Jesus Cristo também. Essas coisas não andam separadas, é palavra e a pessoa de Cristo. Nós não vivemos pelas emoções, nós não vivemos levados pelas circunstâncias da vida, não. Nós vivemos pela fé, firmados na palavra de Deus. É ela quem é o norte, ela quem nos direciona. Nós aprendemos num texto como esse, do verso 2, que é para termos a mesma maneira de pensar, que nós precisamos aprender a lidar com os conflitos, precisamos aprender a lidar com as diferenças. Quantas pessoas você já conversou alguma vez e por amor você corrigiu, por amor você mostrou o caminho certo, por amor você falou uma palavra de exortação para abençoar a vida daquela pessoa, e aquela pessoa nunca mais falou com você, aquela pessoa nunca mais te deu atenção, quando ela te via ela fugia. É porque você é um crente chato? Não, é porque ela não quer viver na verdade, ela não quer ser confrontada, ela quer continuar vivendo no erro. Tem pessoas que até conhecem a palavra, mas elas estão fora do evangelho hoje por causa disso, porque elas não querem ser mais confrontadas. Elas permitiram ser laçadas, permitiram estar dentro de uma armadilha, e hoje aquela armadilha domina a vida delas, ao ponto delas negarem a Cristo, mas continuarem numa vida de erro, uma vida de pecado, uma vida que leva a vida delas para a condenação,
uma vida que leva a vida delas para condenação e separação eterna de Deus. Os que se renderam a Cristo e vivem uma vida transformada, os que buscam viver na obediência da palavra e se rendem a Cristo e se arrependem dos seus pecados e buscam a presença de Deus com sinceridade, têm suas vidas transformadas, têm um perdão da parte de Deus que é concedido de maneira imediata. E aquelas pessoas são alcançadas e têm as suas vidas tocadas e transformadas. Tem pessoas que levam um tempo maior, tem umas que são um tempo menor, mas quando o nosso coração está aberto para receber a Deus verdadeiramente, não tem mais nada que é importante do que isso, do que a palavra de Deus, do que a gente obedecer a sua palavra. É a única maneira de manter a nossa direção correta no caminho da salvação, é em obediência da sua palavra. E nós precisamos aprender a lidar com isso dentro da igreja. Por isso que o perdão é importante, por isso que ter a mesma maneira de pensar, para que a igreja caminhe dentro da estratégia que Deus deu para a gente aqui dentro desse lugar, ou seja lá em São Paulo, ou seja em Brasília, ou seja em outro lugar. Cada igreja, Deus colocou estrategicamente dentro de um lugar, para que seja estabelecida uma visão de trabalho, uma visão de reino de Deus, para que vidas e famílias sejam alcançadas. O que será que as famílias estão fazendo uma hora dessa? Muitas delas arrumando, dando comida para os filhos, outras chegando do trabalho, outras têm uma vida um pouco mais tranquila, já estão até congregando em outra igreja, mas muitas pessoas estão dispersas por aí, happy hours, barzinhos, lugares onde o povo se reúne para beber e esquecer da vida, se reúne para beber e esquecer das tristezas, quando na verdade eles vão continuar fazendo isso. Por quê? Porque a tristeza não vai embora com a bebida, o problema não se resolve com a bebida, o problema não se resolve enfiando a sua vida no meio de vícios e problemas maiores. A nossa vida se resolve na presença de Deus, a nossa vida, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. É assim que a gente enfrenta as nossas lutas, é na presença de Deus. Por isso a igreja precisa viver em unidade, porque todo tipo de conflito que interfere diretamente na unidade da igreja, ela enfraquece a igreja, ela enfraquece a comunhão da igreja. Por isso que tem uma liderança, tem uma cabeça, e os outros vão seguindo e apoiando. Toda ideia é bem-vinda, mas se for possível colocar em prática, dentro do que a gente consegue executar, maravilha. Tem braço, tem perna, tem mão de obra, porque a ideia é bastante, mas cadê a mão de obra? Né? Então a gente vive com esse dilema nos dias de hoje, onde vidas e famílias estão agarradas no trabalho e tem que levar o sustento com dignidade para os seus lares. Essa é uma grande preocupação, é uma grande verdade. E não tem nada errado nisso, está tudo certo. Está tudo certo. E no tempo que Deus preparar, essas pessoas vão estar na presença dEle, servindo, adorando a Deus com alegria também. Não é verdade? Se eu pudesse, eu estava na igreja todo dia. Se eu pudesse, eu estava celebrando todo dia. Se eu pudesse, eu estava cantando louvor, adorando junto com o pessoal do louvor todo dia. Eu não sei como é que vai ser lá no céu esse negócio aí, se vai ter culto todo dia, mas se tiver, eu estou lá. Se tiver, eu quero estar lá, quero estar na frente. Quero que meu coração continue ardendo em chamas e que o Senhor se manifeste a nós, se revele a nós de uma maneira especial. Outra coisa que Paulo fala aqui, um modo de viver em alegria, em paz. No verso de número 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrem-se. A alegria cristã, ela não depende de situações e de momentos passageiros. Ela é alcançada na presença de Cristo. Toda vez que você estiver na presença de Cristo, seja lá o lugar que você estiver, você vai ver que a sua alegria é constante. Quando você estiver na presença de Deus, não tem nada que possa te abalar. Nós somos humanos, nós temos sentimentos sim, nós não temos um coração de pedra não,
mas a presença de Deus, ela tem o poder de transformar a atmosfera da nossa vida, o ambiente da nossa casa, o ambiente na igreja, onde for, onde chega a presença de Deus, toda a atmosfera muda. É impossível a presença de Deus estar no lugar e a atmosfera ser a mesma. Porque a presença de Deus, ela tem o poder de impactar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas, de levar a nossa tristeza embora e restaurar plena alegria no nosso coração. Paz e alegria. Outra coisa que Paulo fala, que nós também, como cristãos, devemos ser conhecidos pela moderação. Olha lá no verso 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. A presença de Deus nos permite ser moderados. A presença de Deus nos permite exercer mansidão e domínio próprio. Isso é a mesma coisa que ter mudança de comportamento, de transformação, de testemunho, oportunidade de sermos um testemunho vivo. Mansidão é fruto do Espírito. E isso é gerado na nossa vida justamente para quê? Para nós servirmos de testemunho para o mundo lá fora. Você já deve ter ouvido alguém se aproximar de você e falar: você tem algo diferente. Eu percebo que tem algo diferente na tua vida. E nesses momentos é exatamente um momento que a pessoa consegue perceber que você pertence a Deus. Sem você fazer força, sem você nem abrir a boca às vezes, só no seu comportamento. O nosso testemunho fala muito mais do que palavras. E aí isso representa exatamente fruto do Espírito na nossa vida. Outra coisa que Paulo fala aqui também: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração. Paulo está falando diretamente da ansiedade, algo que tem dominado a vida das pessoas. Pessoas ficam inquietas, às vezes no local de trabalho, ficam inquietas, às vezes, dentro de casa. Pô, mas você chegou para descansar, está inquieto? Se eu chegar para descansar, pode estar do jeito que tiver a casa, eu vou descansar. Depois que eu tiver recuperado, eu vou lá e vou arrumar, eu vou organizar. Mas eu preciso pôr a minha saúde em ordem. Eu preciso ter tempo de sono adequado para eu poder ter boa saúde. Eu preciso me alimentar direito para ter boa saúde. Adianta eu querer virar o Superman e ir dormir 2, 3 horas da manhã e acordar às 5h30, 6 horas da manhã e tocar o dia inteiro. Essa hora aqui eu não aguento. Essa hora aqui já estou em outra galáxia. O corpo não aguenta, já viajou, já. O corpo, só está o corpo. O espírito já foi, já está no travesseiro agarrado lá, contando carneirinha. Mas Deus nos traz um lugar desse aqui justamente para lembrar que nós não devemos ficar preocupados com coisa nenhuma. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem pede para a gente substituir a nossa ansiedade pelo tempo de oração. A nossa oração vence a ansiedade. Você tem andado ansioso esses dias? Tem andado? Substitui pela oração. Eu fiquei ansioso esses dias atrás também, com o que estava me acontecendo, numa transição de trabalho aí. E eu cheguei em casa, orei. No outro dia um irmão veio falar comigo: eu vi que você está preocupado. Eu falei: eu estava, não estou mais. Não, faz assim. Então Deus já me falou isso ontem, na oração, Deus já me falou. É isso aí, eu já não estou mais preocupado, porque é direção de Deus. Se Ele pôs, Ele vai dar direção. Se Ele quiser abrir outra porta em outro lugar, Ele vai dar a direção. Na hora certa, Ele abre a porta. Enquanto isso, eu vou ser sustentado pela graça. Eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho que ficar nervoso, eu não tenho que estar... Eu estou fazendo a minha parte. Quem me sustenta é o Senhor. Eu só tenho que confiar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz aqui, no verso de número 6, não fiquem preocupados por coisa nenhuma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, através da oração, pela súplica e com ações de graças. Quando você consegue praticar a mansidão, quando você consegue ser
um bom testemunho, consegue ter um bom comportamento, consegue perceber que o fruto do Espírito está vindo na tua vida, você também tem condição de substituir a ansiedade pela oração. E quando você coloca tudo isso em prática, Paulo vai nos dizer que o resultado disso é a paz de Deus que excede todo entendimento. Verso de número 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não adianta ficar ansioso por nada. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Precisamos frutificar os frutos do Espírito. E vencemos a ansiedade pela oração. O resultado disso é exatamente a paz. A paz que o mundo não conhece lá fora. A paz que o mundo não conhece porque não tem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Mas eu e você, todos aqueles que já receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa graça está disponível. Essa paz que excede todo entendimento está disponível para você. Essa é a recompensa. A paz de Deus que excede todo entendimento. A mesma paz que vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. A Bíblia fala exatamente em João 16:33, que no mundo tereis aflições, mas o próprio Jesus diz para a gente ter bom ânimo. E a gente tem bom ânimo quando a gente, ao invés da ansiedade, a gente busca a Deus em oração. A gente tem que colocar a oração em prática, irmãos. Paulo está dizendo aqui que os nossos tempos de ansiedade, nós devemos transformar ele em tempo de oração. Quanto mais aflito você tiver, mais tempo na presença de Deus você deve permanecer. Se você dobrar o teu joelho para orar e levantar e estiver do mesmo jeito, dobra o joelho de novo, até Deus falar com você. A coisa que a gente menos deve ter pressa é de sair da presença de Deus. A gente quer chegar na presença de Deus e falar tudo, mas a gente às vezes não quer ter tempo na presença de Deus para escutar o que Deus quer falar. Fala tudo, Deus está lá para te ouvir. Mas fica lá na presença dele, espera ele responder, espera ele falar com você, espera ele sussurrar no teu ouvido. E se o tempo considerado bom que você ficou ali e você só ouviu o silêncio de Deus, alegra o teu coração, porque muitas vezes Deus está trabalhando no silêncio a seu favor. Deus conhece a nossa estrutura. Você acha que é digno de ouvir a voz de Deus falar com você? Nós não somos dignos de ouvir a voz de Deus. É pela graça, pela misericórdia. E quem já ouviu até hoje alguma voz de Deus, ou que Deus mandou um anjo falar com a pessoa, se considere um felizardo, um sortudo, mais que loteria, porque é privilégio de poucas pessoas isso. Mas não é privilégio, Deus não faz acepção de pessoas. Na hora certa, no momento certo, Ele vai se revelar a você. Mas o teu coração tem que estar inteiramente à disposição dEle. Uma entrega total. Abre o nosso relacionamento com Deus. Não por nosso merecimento, mas porque Jesus pagou o preço lá na cruz. É Ele quem abriu a porta. É Ele quem abriu o caminho. E é Ele, através do nome de Jesus, que nós temos acesso diante do trono da graça de Deus. É através do nome de Jesus que nós podemos abrir os nossos lábios e falar com Deus. Através do nome de Jesus. E Paulo ele nos chama justamente para viver essa alegria sobrenatural. Essa alegria, essa paz sobrenatural que vem da parte de Deus. Justamente para isso servir como testemunho para o mundo lá fora. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela alcança a nossa vida, ela guarda a nossa mente e o nosso coração, justamente para eu e você sermos testemunho que nós pertencemos a Deus, para o mundo lá fora, que Deus existe, que Deus é real, e que nós estamos aguardando a volta de Cristo.
Nós estamos esperando a pátria celestial. Você tem esse sonho, você tem essa expectativa de morar na pátria celestial? É isso. Paulo, no verso 8 e 9 para frente, ele vai falar das coisas do alto, do que é que deve ocupar a nossa mente. Hoje em dia tem muita coisa ocupando a mente das pessoas. Hoje em dia tem televisão, tem mídia, tem celular, tem propaganda, tem política, tem jornalismo, tem tanto entretenimento por aí, ocupando a mente das pessoas. Mas nesse tempo aqui, Paulo, no verso de número 8, ele fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Isso é mais do que teoria. Isso é mais do que aconselhamento. Isso é para ser colocado em prática diariamente. Aquilo que você vê, que você assiste, que você ouve, que você lê, que você dá atenção para conversar com alguém, só entre uma ou duas pessoas ou numa roda de amigos, o tempo que você gasta exposto diante daquela informação que está chegando, tudo isso pode afetar a tua maneira de agir, de pensar e de falar. Se o teu alicerce da tua fé não estiver firmado em Cristo, você pode, ao invés de influenciar, você pode ser influenciado. Ao invés de impactar a vida de alguém, você pode ser impactado. Por isso que tem pessoas que às vezes só frequentam igrejas. E daqui a algum tempo você não as vê mais naquele lugar. E de repente você as vê em outro lugar por aí, frequentando e tendo outros hábitos de alguém que abandonou a fé. Não estou falando como juiz, estou relatando fatos que acontecem isso. Porque aquela pessoa abandonou a fé, porque o alicerce dela não era firme. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja e o olhar delas primeiro é para os homens. Durante muito tempo a pessoa caminha desse jeito, olhando para o homem dentro da igreja. E na verdade nós temos um único objetivo de chegar na igreja, é olharmos para Cristo, olharmos para aquele que não tem defeito, para aquele que não tem pecado. Ele é o nosso exemplo de vida. Ele é o nosso exemplo de homem e como uma mulher deve andar na face da terra, como exemplo daqueles que venceram o medo, venceram a morte, venceram o pecado, por amor a Cristo. Os seus discípulos doaram as suas vidas, homens e mulheres ao longo da história, por amor a Cristo, perderam suas vidas, mas em todo o tempo, até cumprirem a missão que Deus tinha na vida deles. Em nenhum momento eles foram abandonados. Aquele martírio era simplesmente para impactar o mundo, através da palavra. O exemplo vivo. Como é que alguém poderia falar de alguém só de boca, sem ter nada relatado, sem ter testemunha? O evangelho até hoje, no mundo inteiro, ele não foi derrubado. Ele não foi vencido, porque exatamente existem milhares e milhares de testemunhas que vivem o evangelho, que são sustentadas pelo evangelho, pelo poder de Deus nas suas vidas. Receberam o impacto do evangelho nas suas vidas. Ao viverem para Cristo, elas foram transformadas. A paz de Deus que está sobre a vida daquelas pessoas, porque elas buscam aquilo que é verdadeiro, elas buscam aquilo que é respeitável, elas buscam aquilo que é justo, buscam aquilo que é puro, buscam aquilo que é de boa fama, que tem virtude e que tem algum louvor. Algo que é admirável, louvável, algo que é apreciável diante dos olhos de Deus, algo que é possível você compartilhar na mesa com um homem do seu lado, um amigo, ou com a sua esposa, ou com seus filhos, e vice-versa. Algo que é sadio, algo que edifica, algo que abençoa, algo que santifica as famílias.
É disso que Paulo está falando aqui. Disso que é puro, que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é amável, que é de boa fama, que tem virtude. Algo que todos gostariam de ser visto com essas qualidades. É disso que tem que falar os nossos lábios. Às vezes eu até tento assistir algum filme de aventura, de agente secreto, de adrenalina, alguma coisa, mas não dá, cara. O pessoal estraga os filmes com palavras que não dá para a gente ter dentro de casa, com linguagem obscena, e aí restringe muito, né? Às vezes a gente começa a assistir filme antigo, Indiana Jones, Faroeste, vai assistir alguma coisa que não entra nessa linha absurda de apelação. E aí a gente é careta, é quadrado, a gente é antiquado não, mas vão para filmes bíblicos, vamos para filmes que levam testemunhos de vidas que foram tocadas e curadas, impactadas, de vidas que tiveram encontro com Cristo. E existem um monte de série de filmes aí disponível. Dá para assistir pelo menos 50 vezes cada um. E não vai enjoar. Porque toda vez que você assistir, você já fez isso, assistiu um filme mais de uma vez? Você não percebe alguma coisa diferente na próxima vez? Tem filmes que eu já assisti acho que umas 8, 9 vezes. Minha mulher vai lá, está assistindo isso aí de novo? Eu falei, então, é legal, é legal o filme, é legal. Mas é algo que não atrapalha a nossa comunhão com Deus. É algo que eu posso ver como uma criança numa vitrine de doce, não vai fazer mal para mim. Vou ficar feliz e não vou ter problema. Em outras palavras, em Colossenses 3, no verso 2, Paulo falou assim que a gente deve pensar nas coisas lá de cima e não nas coisas aqui da terra. É nas coisas do alto que a gente deve pensar. Muitas vezes nossos olhos estão muito nas coisas aqui de baixo. E isso nos atrapalha de pensar nas coisas boas, de boa fama, nas coisas puras, nas coisas respeitáveis, na justiça de Deus. E o nosso olho está aqui embaixo. Vamos olhar para cima. Vamos olhar na pátria celestial. Vamos olhar num lugar que você vai morar por toda a eternidade. É de lá que vem o nosso exemplo. Não é? Do alto que vem o nosso socorro. É isso, querido. Paulo está dizendo em outras palavras para a gente aqui, que a nossa mente, diante de tudo aquilo que a gente é bombardeado, nossa mente precisa ser filtrada. Filtrada pela palavra de Deus. Santificada pela palavra de Deus, transformada pela palavra de Deus. Tudo que nós consumimos, tudo que nós ouvimos, tudo isso pode afetar a nossa vida espiritual, pode influenciar diretamente. Pensamentos santos geram atitudes santas, mas se você ouvir coisas mundanas, chega uma hora você está replicando aquilo, sem querer até, fica no automático. É melhor você ouvir coisas santas, cantar louvores dentro da tua casa, adorar a Deus onde você estiver, dentro do carro, na rua, cantando, correndo. Os caras do exército não correm lá? Eu vou para a guerra, vou vencer, vou vencer. Você pode também cantar uns louvores para Cristo. Não é verdade? Jesus é muito bom, Jesus é meu amigo, eu nunca estou sozinho, Ele sempre está comigo. Jesus é muito bom, todo dia, toda hora, Ele não desgruda nem quando eu vou para a escola. Pegou a fita? Fica a dica aí para vocês. Jesus está com a gente, Jesus é bom, Jesus é nosso amigo. Você pode correr isso aí, não sei quantos quilômetros cantando isso, você não vai enjoar. Você vai aprender a música e vai decorar. A hora que você vê, você está cantando Jesus é meu amigo. Jesus é muito bom. Jesus é meu amigo, eu nunca estou sozinho, Ele sempre está comigo. Onde você copiou essa música aí? Ah, do Pastor Júnior. Aí você vai falar. Aleluia. Gente, usa a tua criatividade para as coisas santas. Seja a boca de Deus nas coisas santas. Nas coisas simples, você pode, de uma hora para outra, ser um compositor.
de coisas simples. Você acha que uma criança não consegue cantar uma música dessa? Hã? Pensou você correndo aquele pelotão de homem no... Hã? Jesus é muito bom, Jesus é meu amigo, eu nunca estou sozinho, Ele sempre está comigo. Já pensou nisso aí? Qualquer hora eu vou trazer a letra da música inteira para a criançada cantar aí, vai ser benção. Amém? O que é que tem ocupado a nossa mente nesses dias? Aquilo que é puro, aquilo que é respeitável, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é de boa fama. É isso, irmãos, que tem que ocupar a nossa mente e o nosso coração. Eu sei que o entretenimento, a modernidade atrapalha demais, são muitas coisas atrativas para os jovens, para os adultos. Tem um monte de zumbi andando na rua com o celular assim. Uns estão andando dentro de casa assim já. Consegue abrir uma geladeira sem estar com o celular na mão. Não consegue fazer nada sem o celular na mão. É perigoso isso. Isso tira completamente a atenção das pessoas. E elas não estão percebendo. O que é que tem ocupado a nossa mente nesses tempos? Vamos procurar nos alimentar mais da palavra, daquilo que nos aproxima de Deus, do que aquilo que nos aproxima do mundo. É isso que Paulo está falando aqui. Mas algo espetacular que Paulo vai falar para nós agora é exatamente do contentamento. Qual que é o segredo de Paulo? Paulo no verso 10 para frente ele vai dizer que ele ficou muito alegre no Senhor, porque agora mais uma vez nasceu no coração daqueles irmãos o cuidado que eles tinham com ele. Eles já faziam isso antes, na verdade ele diz lá, na verdade vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Paulo ele agradece o cuidado dos filipenses, mas ele revela que ele aprendeu a viver, estar bem em qualquer situação. Ele já aprendeu a estar na fartura, a estar na escassez, no muito ou no pouco. Ele descobriu o segredo, o contentamento. Ele descobriu que mais do que qualquer outra coisa na vida dele, ele precisava ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Ele precisava ser conhecido de Cristo. Ele precisava conhecer mais de Cristo. E quanto mais ele conhecia Cristo, quanto mais ele buscava Cristo, mais ele se tornava conhecido de Cristo também. Mais ele se tornava íntimo de Cristo. Hoje, Paulo vem através de um texto como esse, falar de contentamento. Contentamento que sustenta a vida de Paulo no seu ministério é justamente a alegria, uma alegria interminável, júbilo constante, satisfação constante na sua vida. Ah, mas ele foi preso, ele sofreu açoite, ele... Chega uma hora que a dor não faz diferença nenhuma. Pode bater, quanto mais bater, mais cresce a nossa fé. Quanto mais a pessoa fizer, menos mal faz para a gente, porque ela está fazendo mal mais para ela do que para mim. Eu estou curado. Eu já fui transformado. Eu já perdoei, aquilo não tem peso nenhum na minha vida. Quem vai ficar com aquele peso é a pessoa. Quem vai ficar mal é a pessoa. Quem vai passar mal é aquele que estão tentando fazer mal para mim. Assim é na sua vida também. Quando a gente entende que o contentamento é o que sustenta a nossa vida, o nosso relacionamento com Cristo. Ele é o que há de mais importante, o nosso relacionamento com Cristo. Por isso que no verso de número 13, o apóstolo Paulo ele pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando exatamente da pessoa de Cristo. Ele não está falando de qualquer pessoa. Ele está falando do relacionamento verdadeiro com Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui não se trata de o evangelho triunfalista, que eu venço tudo, que eu posso tudo pela minha força. Não. Não é pela força humana, é pela suficiência de Cristo. É pelo meu relacionamento, pela minha dependência de Deus, através
do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Cristo quem me sustenta em todas as circunstâncias. Tudo aqui não se refere a coisas materiais. A palavra tudo aqui não se significa a conquista de coisas materiais. Tudo aqui envolve o suportar a dor, o suportar o sofrimento, tudo enfrentar, passar por tudo. Mas também todo tipo de bênção está sobre a nossa vida. Todo tipo de graça está sobre a nossa vida. Todo tipo de favor de Deus está sobre a nossa vida. Para que a gente possa tudo naquele que nos fortalece. É o Senhor Jesus quem nos fortalece. É o Senhor Jesus que nos põe de pé. É o Senhor Jesus que transforma a nossa história. É o Senhor Jesus que nos renova a cada manhã. Você já ouviu falar que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos? É por causa dessa misericórdia que nós levantamos toda manhã. É por causa dessa misericórdia que existe fôlego de vida em nós. Todo dia eu tenho o privilégio de poder levantar com disposição, dobrar o meu joelho, louvar e adorar e agradecer a Deus, ter um tempo de meditação rápida e sair para fazer meu trabalho, suportar o dia, suportar o trabalho, o cansaço, suportar o dia e chegar, às vezes, numa tarefa à noite. Mas é um privilégio tão grande. Aquilo que para muitos é cansaço, aquilo que para muitos é dolorido, para mim é vitamina, para mim é combustível, para mim é... Um dia eu vou conseguir descrever isso, eu não consigo descrever agora. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Poder falar do amor de Deus, saber que isso está gerando algo maravilhoso no coração de alguém. Poder impactar a vida de alguém através da palavra de Deus que um dia me alcançou e me transformou. Esse é o poder do Evangelho nas nossas vidas. O Senhor Jesus, aquele que me fortalece, aquele que fortalece você, aquele que fortalece a tua casa, a tua família, aquele que mantém os teus sonhos de pé, aquele que você sabe que você pode confiar. Jesus Cristo, ele disse para o apóstolo Paulo, quando Paulo tinha um espinho na carne: Paulo, minha graça te basta. É exatamente isso. Através da sua graça ele nos fortalece. Através da sua presença ele nos fortalece. Através do Espírito Santo de Deus que é derramado sobre nós, ele nos fortalece. Através do Espírito Santo de Deus que faz morada em nós, ele nos fortalece. Paulo quer dizer num texto como esse, que a verdadeira felicidade não está nas conquistas, mas está exatamente na pessoa de Cristo. E em todos os cristãos, na sua jornada, eles têm que aprender a depender de Cristo. E em cada estação da sua vida, pode ser no inverno, pode ser na primavera, pode ser no verão, pode ser no outono, pode ser no inverno mais rigoroso, pode ser num tempo de neve, pode ser num tempo de bonança, pode ser num tempo de escassez, pode ser num tempo de alegria, pode ser num tempo de dor. Nós temos que aprender a depender de Deus em todas as estações da nossa vida. Eu não sei qual estação você está vivendo hoje. Talvez a primavera, talvez um outono, talvez você esteja no inverno ainda, tendo que se proteger. Talvez você está num calor intenso, num verão absurdo, um desgaste absurdo. Mas eu quero dizer que enquanto você depender do Senhor, Ele vai te sustentar. Enquanto você depender do Senhor, Ele vai te manter de pé. Enquanto você depender do Senhor, Ele vai te honrar. Ele vai abençoar a tua vida, a tua casa e toda a tua família. Porque a gente, quando aprende a depender do Senhor em todas as extensões, em todas as estações da nossa vida, nós aprendemos a viver pela fé. A nossa fé é renovada, a nossa fé é fortalecida, a nossa fé é transformada. Amém? A conclusão de um texto como esse, Filipenses 4, ele nos ensina que a vida cristã, ela é marcada por uma fé que nos ajuda a amadurecer como cristãos.
para a gente não vacilar diante das lutas. A fé também, ela nos enche de alegria e de paz. A fé firmada em Cristo, ela nos ajuda a ter segurança e viver em paz no meio das aflições, no meio das guerras que a gente enfrenta. Uma mente renovada por Cristo também, ela nos leva a pensar naquilo que edifica, naquilo que santifica a nossa vida, e ela também tem o poder de transformar a nossa vida, para nos abençoar. O contentamento verdadeiro é quando a gente aprende a depender do Senhor, e a gente está satisfeito só de estar na presença de Deus, independente se chove ou se faz chuva, se faz frio ou se faz calor, se tem neve ou se tem um vento forte, se é bonança ou se é tempestade. Para aquele que ama a Deus, ele já aprendeu a viver no contentamento. A firmeza espiritual ajuda a manter a unidade da igreja. A firmeza espiritual, ela representa a maturidade espiritual da igreja. A alegria cristã, ela não depende de circunstância, ela depende da pessoa de Cristo. A oração é o antídoto da ansiedade. Hoje você vai para casa com o tanque cheio de oração, de palavra, da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Uma mente transformada reflete uma vida transformada. E esse contentamento da parte de Deus, ele está disponível para você hoje à noite. Aquele que você pode buscar e ser fortalecido nesta noite. Ele está aqui presente hoje à noite. O Espírito Santo de Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, está presente no nosso meio hoje à noite, para te abençoar, para te restaurar e para te transformar. Amém, queridos? Quero convidar vocês a se colocar de pé, para nós orarmos. Deus querido e santo, nós te louvamos, nós te adoramos, te agradecemos pelo privilégio de poder chegar na tua casa nesta noite e recebemos do Senhor algo especial da parte de Deus, que vem impactar e transformar a nossa vida. Uma fé transformada, uma fé renovada, para que tenhamos o mesmo modo de pensar, para que a nossa mente, o nosso coração, seja revestido daquilo que é verdadeiro, daquilo que é respeitável, justo, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que tem virtude, daquilo que tem boa fama, daquilo que glorifica e exalta o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus transborde na nossa vida, que nós possamos experimentar desse contentamento e também possamos declarar, assim como Paulo declarou: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo em qualquer circunstância, tanto de estar alimentado ou de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Que nós possamos ir com isso vivo dentro do nosso coração nesta noite. Que cada vida, cada família seja impactada por aquele que nos fortalece. Aleluia, Jesus. Que sejamos transformados pelo Espírito Santo de Deus nesta noite. Que o Senhor realize dentro das nossas vidas a obra que Ele tem trabalhado, que Ele tem lapidado, que Ele complete essa obra nas nossas vidas, para que possamos viver em plena comunhão com Ele e desfrutar das suas maravilhas, da sua graça e do seu favor. Nós vamos louvar e adorar o Senhor nesta hora, e o Lincoln vai nos conduzir nesse tempo de adoração. E aí a gente volta no final para dar a bênção final. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida de maneira poderosa e que essa noite seja uma noite de transformação da glória do Senhor ser sobre a sua vida, no nome de Jesus. Que essa palavra fique viva no teu coração, agora e para todo sempre. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Vamos louvar. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais.
Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Vamos cantar novamente. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Amém. Jesus. Foi abençoado nesta noite. Aleluia. Amém. Santo, santo. Tanque cheio, né? Glória Tanque cheio, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus, maravilhoso. Estamos felizes.